observando aqui que o relógio lá está 1 hora adiantado. Boa observação. Que eu levantei e disse, acabou. Eu olhei e falei, salve os irmãos com a paz do Senhor e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, e paz seja convosco. Amém? Quem está feliz, diga aleluia. Eu também estou. Bom estar com vocês mais uma vez, dando prosseguimento a algo que Deus propôs para mim, que é cooperar com esta igreja assiduamente. Isso tem sido razão de orgulho, de satisfação, de honra para a minha vida, e eu louvo a Deus por isso. Obrigado, pastor Silas, mais uma vez. Agradecer aqui o carinho de todos os obreiros, todos os pastores que estão aqui ao meu lado. Obrigado pela gentileza de sempre de vocês. O pessoal do estacionamento, os obreiros, todos que estão sempre se movendo de maneira tão voluntária para nos abençoar e nos ajudar a termos aqui um ambiente cada vez mais organizado, cada vez mais favorável para prestarmos o nosso culto ao Senhor. Deus seja louvado. Uma Raquel, uma Revela, todos queridos irmãos aqui. Pega a sua Bíblia, por favor, abra comigo no Evangelho de Jesus escrito, melhor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Glória a Deus. Ponha, por favor, os seus olhos no versículo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos nesse capítulo, não em ordem propriamente, mas eu vou orientando aqui você. Versículo 1 está escrito assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Versículo 9, e no dia seguinte, indo ele em seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia dele um vaso, como se fora um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. A verdade é que alguns de nós apresentamos alguns níveis maiores de resistência quando somos expostos, ou quando nos é exposto o plano de Deus para a nossa vida. Existem pessoas que têm maior facilidade em aderirem, em crerem, em se lançarem naquilo que Deus lhes propõe. Já outras dão um cadinho mais de trabalho. Outras se mostram mais resistentes, mais duras. E essa nossa dureza, essa nossa resistência, não é um trabalho impossível de Deus resolver. Muito pelo contrário. É um trabalho que Deus poderia até evitar, mas não evita. E como é que poderia evitar? Simples, escolhendo alguém que tivesse mais disponível. Uma das coisas mais fáceis que Deus poderia fazer seria simplesmente observar que você tem uma resistência em relação ao que Ele quer que você faça. E aí o que Ele faz?
procura outro que não tem resistência. Seria simples ou não? Simples ou não? Porque nós pautamos as nossas ações e as nossas escolhas naquilo que flui com mais facilidade, naquilo que flui com mais leveza. A gente não quer trabalhar com gente resistente, com gente dura, com gente cabeça dura. Mas quando você olha para a Bíblia, quando você olha para as pessoas que Deus usou, você percebe que a grande maioria delas, antes de começarem a fazer a obra, foram a obra. A grande maioria destas pessoas, antes de começarem a ter a capacidade de desenvolver para Deus o que Deus queria, Deus precisou as desenvolver para o que Ele queria. E isso para a nossa vida, pelo menos para a minha, não sei para a sua, pelo menos para a minha vida, é uma alegria, é um alento. Porque quando eu olho para mim e percebo minhas durezas, minhas inflexibilidades, minhas cabeçudices, eu percebo que estas coisas não são uma razão para que Deus desista de mim. Pelo contrário, eu acredito de verdade que Ele está trabalhando na minha vida. Eu acredito de verdade que Ele está trabalhando na sua vida. E eu vim aqui esta noite de domingo para lhe dizer: você daqui a pouco estará prontinho para ser e para fazer tudo que Deus determinou e sonhou para a sua vida. Nós estamos numa escola, nós estamos sendo aperfeiçoados e trabalhados por Deus. Bom, veja, esse capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos é um capítulo importante por muitas razões. Uma delas é um capítulo importante para a teologia pentecostal, é um capítulo importante para a história do avivamento, é um capítulo importante para aquilo que entendemos como sendo o batismo no Espírito Santo, porque esse é o registro bíblico do primeiro gentio que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Esse homem chamado Cornélio foi o primeiro homem que não era judeu que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Seja um judeu de nascimento, seja um convertido, porque entendemos que no derramamento do Espírito Santo de Atos 2, devesse haver outros ali. De qualquer maneira, esse primeiro gentio que recebe o batismo com o Espírito Santo, ele entra dentro de uma história que estava sendo protagonizada pelo apóstolo Pedro. Ele cruza o caminho de um homem que era um homem de confiança de Deus. Essa história de confiança, do pastorado, do episcopado de Pedro, ela começa quando Jesus, uma vez reunindo os discípulos e perguntando para eles como estavam os comentários acerca de quem era o Filho do Homem. Eles disseram: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Jesus redireciona a eles a pergunta: e vós, quem pensais que sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor olha para ele e diz: não foi carne e nem sangue que te revelou isso. E você recebeu uma revelação tão exclusiva, que exclusiva também será a posição que você ocupará. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A decisão de Jesus de enaltecer o ministério de Pedro a esse nível e a esse estágio, ele acontece quando Jesus percebe que o Pai confia a Pedro uma revelação distinta. Portanto, se ele recebeu aos olhos do Pai a condição de receber uma revelação distinta, ele também deveria estar numa posição distinta. Então o Senhor diz: tu serás o apacentador da igreja. Mas o projeto de Jesus para a evangelização das pessoas, como você bem sabe, não era um projeto para uma nação, não era um projeto para uma etnia, era um projeto que romperia fronteiras, um projeto que ganharia o mundo. Jesus mesmo quebrou esse princípio quando disse: ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Jesus estava dando traços, dando ideia de que a mensagem do Evangelho não deveria ser restrita aos judeus. Só que agora nós estamos caminhando na direção de um problema. Qual o problema? Jesus tem um interesse
de que a mensagem do Evangelho seja exposta, explanada e pregada a todos os confins da terra. Jesus não quer que a mensagem do Evangelho seja restrita aos judeus, mas quem é o homem que é o primeiro bispo da igreja? É um homem que tem uma cabeça totalmente contrária a essa ideia expansionista. Pedro é um homem que tem dificuldades enormes de entender essa questão transcultural. Pedro é um homem que tem resistências que lhe foram formadas junto com o seu caráter, junto com a sua educação religiosa, com a sua educação moral, com a sua educação cívica. Ele é um homem duro. Ele é um homem que qualquer pessoa diria, ele não é o homem para esse trabalho. Se ele é um homem que não consegue compreender a missão transcultural do Evangelho, se ele é um homem restrito à sua classe, à sua raça, ao seu povo, então ele não é um homem para isso. E é aqui que eu chamo a sua atenção. Você poderia virar uma única página da sua Bíblia para trás e se deparar com o capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. E quem é que está se convertendo lá? Saulo de Tarso. Esse sim, um cidadão do mundo. Esse sim, um homem de cultura abrangente. Esse sim, um poliglota. Esse sim, um homem com ideias científicas avançadas. Esse sim, um homem versado na cultura. Esse sim, um homem conhecedor da cultura grega, conhecedor da cultura romana. Esse sim, um homem cidadão romano, instruído aos pés de um dos maiores teólogos do mundo antigo, Gamaliel. Esse era o homem para o trabalho. Mas Jesus tinha se comprometido com Pedro e tinha dito, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E em João 21 tinha dito para ele, vai e apacenta os meus cordeiros. Então não importa se teoricamente existe alguém melhor do que você, mas bem preparado do que você. Alguém pode estar olhando e estar dizendo, esse trabalho é para o fulano, ele é o homem para fazer isso, ela é a mulher para fazer isso. Mas se há um comprometimento de Cristo com você, então ele moldará você, trabalhará em você, até que você esteja pronto para isso. Aleluia. E Pedro vinha muito bem do tipo pregando mensagens para se converterem milhares de pessoas. Muito bem do tipo ordenando a um homem há 30 e tantos anos paralisado que começasse a andar. Muito bem do tipo ordenando a uma mulher morta que ressuscitasse dentre os mortos. Pedro estava muito bem no exercício do seu ministério, no que diz respeito aos sinais, aos milagres e às maravilhas, mas ainda tinha dentro dele níveis de resistência em relação a coisas que eram intoleráveis para o Evangelho. Pregador, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem pessoas que têm performances maravilhosas, homens de milagres, mulheres de sinais e de prodígios, mas que ainda tem no coração resistências antigas, e nós antigos que ainda precisam ser tratados, porque estas performances não querem dizer tanto sobre o nosso caráter como alguém pensa que querem dizer. Estes sinais, estas coisas maravilhosas que se faz, essas mensagens que se pregam, esses sinais que se operam, eles não necessariamente são sinais de um coração curado, de uma mente saudável. E o que Deus quer? Deus não quer apenas um homem de milagres, um homem de grandes mensagens. Deus quer um homem que pense com sua mente e um homem que sinta com seu coração. E não vai adiantar uma mensagem que converta milhares. Não vai adiantar sinais e maravilhas poderosos se Pedro é resistente em aceitar o que Deus aceita. Se é resistente em compreender as verdades mais elementares do Evangelho, graça e misericórdia. Aonde o senhor quer chegar, pregador? Já cheguei. Você pode ser poderoso em palavras, poderoso em sinais, mas se o seu coração não estiver pronto a aceitar quem Deus aceita, você não está pronto para nada. Você pode ser um homem poderoso em palavras, você pode ser uma mulher poderosa em sinais, mas se você não sentir como Deus sente, não perdoar como Ele perdoa e não aceitar quem Ele aceita, você pode ser bom para milagres, mas é ruim para o Evangelho. Olhe para o seu vizinho e diga, Deus vai trabalhar em você. E o caminho do apóstolo Pedro vai se direcionando para uma
casa. Pergunte qual. Quem ainda está aí, diga amém. Pergunte qual. A casa do Simão Curtidor. No centro do momento onde Deus decidiu tratar a última coisa que faltava, quebrar a última barreira de resistência, Deus encaminha a vida de Pedro para a casa do Simão Curtidor de couro. Para quê, pregador? Para passar o fim de semana? Não só. Para passar férias? Não apenas. Para estar num centro de treinamento, onde o couro seria curtido e o homem seria tratado. Aonde é que eu estou agora, pregador? Na casa do Simão Curtidor de couro. Aonde é que a minha vida está agora? Num lugar onde Deus quebrará as tuas resistências. Para onde é que Deus está endereçando os meus caminhos agora, pregador? Há lugares onde você verá o que você precisa ver para deixar de ser quem você tem sido até agora. Oh, glória a Deus. Quem é que vai dar a comida? O curtidor de couro. E a água? O curtidor de couro. E a cama? O curtidor de couro. E o teto? O curtidor de couro. O senhor está dizendo, pregador? Eu estou dizendo que Pedro está numa situação de total dependência da estrutura daquela casa. Pedro está numa situação de total dependência. Ele era pescador, sim ou não? E estava pescando alguma coisa aqui? Não. Então estava ganhando alguma coisa aqui? Também não. E já tinha igrejas estabelecidas para subsidiar o ministério do homem de Deus? Também não. Então ele vai comer da comida do Simão Curtidor, beber da água do Simão Curtidor, dormir na cama do Simão Curtidor e debaixo do teto do Simão Curtidor. Mas afinal, pregador, qual é o problema disso tudo? O problema é que o curtidor de couro não era como o padeiro, não era como o açougueiro, não era como o copeiro. O curtidor de couro era um profissional desprezado aos olhos dos judeus mais puritanos. E dentre esses judeus mais ortodoxos, mais durões, quem é que estava? Pedro. Ele é o homem que torce o nariz. Ele é o homem que não aceita a transculturalidade da mensagem do evangelho. Ele é o homem que tem dificuldade de lidar com determinadas camadas. Ele é o homem que não quer saber de samaritanos. Ele é o homem que tem indiferença em relação a algumas pessoas. Aí Deus pega Pedro e diz assim: você vai comer do que ele te der, vai beber do que ele te der, vai dormir onde ele te mandar, e você vai ter o que ele te der. Porque quando você é submetido a estar na dependência de algumas pessoas e algumas situações, você é tratado em níveis que você nunca tinha sido. Tem um jeito de Deus me quebrar, pregador? Tem. Como? Quando você está precisando. Tem um jeito de Deus me amassar, pregador? Tem. Quando? Quando você está precisando. Não tem hora onde nós estamos mais abertos ao tratamento de Deus do que quando a gente precisa. Porque quando você tem, você levanta o nariz. Quando você pode, você exalta a sua voz e diz: eu tenho a razão, desprezo quem eu quiser, aceito quem eu quiser. Mas quando você precisa de alguém para comer, beber, dormir e vestir, é nessa hora que Deus começa a quebrar tuas resistências mais antigas e teus egos mais insuportáveis. Eu tenho algo de Deus para dizer aqui. Essa fase que você está passando, ela foi necessária para que você se tornasse a pessoa que Deus sonha que você seja. Esse aperto que você está passando, meu Deus, eu tenho que pregar o que Deus me mandou pregar. Esse aperto que você está passando, essa fase difícil que você está passando, ela está sendo um instrumento para quebrar algumas arrogâncias que estavam tirando a tua vida do eixo da vontade de Deus. Você não tinha percebido, mas está se tornando uma pessoa altiva. Não tinha percebido, mas estava se tornando uma pessoa vaidosa. E quando Deus te colocou dentro dessa situação, você começou a ser quebrado como não tinha sido. Pregador, então Deus está querendo o meu mal? Não, Ele está querendo o teu bem. Você vai sair dessa fase melhor do que você entrou nela. Oh, glória. Bote a mão no ombro de alguém do seu lado e diga: Deus está cuidando de tudo, fica tranquilo. Deus não te colocou nessa posição para te humilhar, colocou nessa posição para te tratar. Pregador, aonde ele está? Na casa do Simão Curtidor de couro. E por que Deus está fazendo isso? Porque Deus conhece em qual nível Ele pode submeter você a uma coisa.
Deus conhece a proporção do que Ele pode te revelar. Porque a verdade é que se Deus nos revelar tudo de uma vez só, a gente não aguenta. Se Deus te revelar tudo que Ele quer de você num dia só, você sai correndo e não volta mais. Se Deus te chamar para uma conversa e te disser todas as pessoas que Ele espera que você aceite, você vai sair daqui correndo e nunca mais volta. O que Deus faz então? Ele quebra a tua resistência nível a nível, etapa a etapa. De que maneira, pregador? De maneira que você nem percebeu, mas hoje você é alguém muito melhor do que você foi ano passado. Hoje você, eu vou, hein? Hoje você é alguém muito mais maleável, muito mais agradável. Hoje você pode não ter percebido, mas Deus já enxerga que os tratamentos aos quais Ele te submeteu estão dando certo. Você está mais aberto, mais simpático, mais agradável, mais tolerante, mais misericordioso. Inclusive a uma hora dessas, você já estava olhando para o relógio e reclamando da mensagem. Mas olha como é que você está melhor. Deu certo o tratamento que Deus andou fazendo com você. Aleluia. Hoje você já tem a capacidade de sentar-se à mesa com pessoas que você não conseguia nem cruzar a esquina. Hoje você já tem capacidade de entender os planos de Deus numa dimensão que há 2 anos atrás você jamais entenderia. Hoje você consegue compreender as manifestações de adoração no culto de uma maneira muito mais abrangente e expansiva do que você entendia. Inclusive há 3 anos atrás, se você tivesse entrado num culto como esse, você tinha saído desviado. Tem gente aqui que se entrasse aqui há 5 anos atrás, se você fosse ainda aquela mesma pessoa com aquela mesma cabeça, você teria olhado esse ministério de louvor e tinha dito: vou fazer o apelo para eles no final. Essas músicas de tum, 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 tum. Esse povo sem gravata pregando, está tudo desviado. Vai me dizer que você não era assim. E olha como é que você está agora. Está resolvido? Ainda não, mas já está bem melhor. Daqui a pouquinho você vai sentir com o coração de Deus e pensar com a mente dele. Segura a mão de alguém que está do teu lado. Diga para ele o que ele não percebeu. Diga: você hoje está numa versão bem mais aprimorada de si mesmo, e daqui a pouco você chega no nível que Deus espera que você alcance. Oh, glória! Qual é o caminho final dessa história? Pergunte qual? Pedro clamando batismo no Espírito Santo para uma família de gentios. E como é que essa história começa? Pedro bebendo água e comendo pão dentro da casa do Simão Curtidor. Você entende? Se Deus, antes da casa do Simão Curtidor, chama Pedro e diz assim: tu vai clamar batismo, vai botar a mão na cabeça e vai mandar os crentes darem glória. Quais crentes? Os crentes gentios, lá da casa do Cornélio. Eu não vou de jeito nenhum. Só que aí Deus vai e coloca ele na casa do Simão Curtidor. E quando a proposta para ele ir na casa de Cornélio vem, ele já tinha entrado na casa de Simão. Deus sempre te coloca primeiro num lugar que te prepara para o próximo lugar que ele vai te mandar. Oh, glória a Deus! Enquanto isso, pregador, quem está aí, diga alguma coisa. Enquanto isso, Deus, o anjo estava aparecendo lá na casa de Cornélio. E Deus já estava articulando todas as coisas para que aquele dia, aquela semana, fosse a semana que o homem que ele tinha escolhido para liderar a igreja, fossem quebradas as suas resistências, as suas esquisitices, e ele começasse a entender os desígnios de Cristo na expansão e na plenitude que Cristo gostaria. Se tem uma coisa que Deus está quebrando em Pedro aqui, é uma típica hipocrisia judaica. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Hipocrisia é um negócio que Deus não tolera, não. E o que Jesus vai fazer aqui? Vai quebrar em Pedro uma típica hipocrisia judaica. Mas por que o senhor está falando uma hipocrisia judaica de estimação? Qual? Eu lhe digo. Eles gostavam do curtidor de couro? Não.
Relacionavam-se socialmente com o curtidor de couro? Não. Um pai gostaria que sua filha se casasse com um curtidor de couro? Não. Frequentavam a casa de um curtidor de couro? Não, mas todos eles usavam sandália. Todos eles usavam cinto. Aonde está a hipocrisia? Aqui. Aonde? Desprezam o processo, mas gostam do resultado. O cheiro, não gosto. Couro estendido no varal, visão que não quero ver. Apertar a mão do curtidor, não aperto, mas quando o cinto está pronto, você usa. Quando o sapato está pronto e a sandália, você põe no pé. Quando a bolsa está pronta, você coloca a tiracolo. O que é isso, pregador? Típica hipocrisia judaica. Por que Jesus está mandando Pedro para dentro dessa casa? Porque o discípulo, o apóstolo de Cristo, não pode ostentar essa mesma hipocrisia. Ele não pode ser alguém que se nega a participar de um processo, mas aplaude o resultado. O discípulo verdadeiro. Aí vai uma lição para obreiros. Pregador, quantos anos só tem? 34. E quer dar lição para obreiros? Vou dar. Por quê? Porque eu estou com a palavra. Não estou fundando escola, não estou criando nada disso. Mas agora eu estou e vou falar. Qual lição? Nenhum obreiro da seara de Cristo pode ser obreiro aplaudindo só resultados e desprezando o processo. Tem que meter a mão na massa. E aonde ninguém vai, abraçar quem ninguém abraça. Tem que sentir bafo de cachaça. Tem que abraçar drogado. Tem que visitar o órfão e a viúva. Porque abraçar e aplaudir quando está pronto é coisa de judeu hipócrita. Mas discípulo, mete a mão no couro, mete a mão no curtume. Isso é discípulo. Aleluia. Aleluia. E essa palavra é para quem? Para todos os discípulos. Todos nós que estamos aqui precisamos entender que nós temos um chamado. Qual? A conhecer as coisas pelo lado de dentro. Você sabe uma coisa que me deixa muito, eu acho engraçado. O quê? Pessoas que querem deliberar sobre igreja sem nunca terem conhecido o que é igreja. Não conhecem. Porque não conhecem, porque nunca viram igreja pelo lado de dentro. Conhecem cartaz. Conhecem evento. Não conhecem igreja pelo lado de dentro. Nunca foram no funeral de ninguém. Nunca estiveram no batismo de um pecador. Não conhecem igreja por dentro e querem deliberar sobre igreja. Só tem autoridade para deliberar qualquer coisa sobre igreja quem conhece a casa do curtidor. É onde a coisa acontece, onde o vaso é amassado, onde o couro é trabalhado, onde o pecador se arrepende, onde as pessoas mudam de vida. Evangelho é fazer a rigidez do couro tornar-se maleável para o uso. Aleluia. O que você conhece sobre igreja? O que você conhece sobre transformação de pessoas? Os resultados que você aplaudiu ou os processos que você viu? O que você conhece sobre... O que você conhece sobre transformação de vidas? Os resultados que você aplaudiu? Ou os processos que você experimentou? Pregador, eu não vou experimentar processo nenhum. Por quê? Porque eu já tenho minhas lutas. Eu não quero me aproximar de pessoas que estão sendo transformadas. Eu não quero ir na casa do curtidor de couro, ver ninguém ser aprimorado, ver ninguém ser tratado. Eu não quero fazer isso porque eu já tenho os meus problemas. Só que você não entendeu uma coisa. Todo mundo aqui que já se aproximou da vida de alguém que estava num processo, sabe do que eu estou falando. Do quê? Que quando acabou o processo dele, você percebeu que você também foi processado. Então pegue na mão de alguém que está do teu lado e fala para ele: pare de fugir, pare de evitar os processos das pessoas,
Porque um discípulo, um líder, precisa sentir a dor de alguém, mas enquanto você vê alguém ser curtido, você também está sendo melhorado. Aleluia! Pedro entrou numa casa onde o couro era processado. E quem é que estava sendo processado também? Ele. Tem vezes que você pensa que entra em posição de autoridade, mas é você que está sendo tratado. Tem vezes que você pensa que entra na posição de supervisão, mas é você que está sendo monitorado. Ele é calamancho. Enquanto isso, um anjo, eu disse um, gente forte, eu disse um anjo está aparecendo na casa de Cornélio. Enquanto esse anjo aparece na casa de Cornélio, esse anjo diz para ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas subiram até Deus. E Ele me trouxe aqui para te dar uma instrução. Manda chamar Simão Pedro, que está na casa do Simão curtidor de couro. Ele vai vir aqui e te dará as próximas instruções. Muita atenção, porque o que vai acontecer agora é uma coisa muito interessante. O que, pregador? Quem é que foi na casa de Simão? Eu disse um anjo. Eu disse muito fraco. Eu disse um. E quem é que já estava decidido aí na casa de Simão? Diga, o Espírito Santo. Não, fala mais forte e gostoso o nome dele. Diga, Espírito Santo. Quem é que já tinha ido? E quem tinha decidido que já ia também? Era o... Quando Pedro, muito a contragosto, diga-se de passagem, colocou os pés na casa de Cornélio, aonde o anjo já tinha ido e o Espírito estava por chegar, você sabe o que Pedro disse? Na verdade, não me é conveniente estar aqui. E quem já tinha ido? E quem já tinha decidido em ir? E o que Pedro está dizendo? Não me é conveniente estar aqui. Então, por onde você está se nivelando? Porque se um anjo foi e o Espírito também vai, que nível é o seu que você acha que não te é conveniente? Não, eu queria entender por onde Pedro está se nivelando. Porque se um anjo mensageiro do Eterno foi lá, se o Espírito Santo vai lá, por onde é que Pedro está se nivelando para dizer, não me é conveniente estar aqui? Eu queria dizer com muito carinho para você, que régua é essa que você anda usando para poder dizer que não vai aonde Deus já decidiu ir? Quais são os teus aferidores para você chegar ao absurdo de dizer que não aceita quem Deus já disse que aceita? Porque se Deus já foi numa casa, você já deveria ter ido também. E se Deus já abraçou uma pessoa, por que você resiste em abraçar ainda? E se Ele já acreditou na mudança dela, por que é que você ainda continua duvidando? Que régua você está usando para pensar que é melhor do que Deus? Diga com glória aí para não ficar mal assim, não ficar sem graça. Na verdade, não me é conveniente estar aqui. Mas o anjo já havia estado lá. O Espírito estava por ir. Agora veja a beleza disso aqui. A Bíblia diz, voltemos para a casa do Simão curtidor. Quem está aí, diga amém. A Bíblia diz que de repente Pedro sente fome. Enquanto ele prepara uma comida, ele sobe ao terraço para orar. Eu já volto nesse detalhe, mas eu quero que você se atente para uma coisa. Quando Pedro sobe o terraço, eu sinto no meu coração que ele vai sentindo um alívio, ao passo que vai subir nas escadas. Por quê, pregador? Porque as peles dos animais estão ficando lá no pavimento inferior da casa.
À medida que ele vai subindo para o terraço, ele vai tendo uma sensação. Pergunte qual? Enfim estaremos eu e Deus a sós. Ao passo que ele vai subindo a escada, eu sinto que ele está sentindo uma coisa. O quê? Enfim, eu vou parar de olhar para estas pessoas e transitar no meio dessa gente insuportável. Dessas peles estendidas nos varais. E eu vou estar aqui num lugar alto, onde estaremos só eu e Deus. Mas quando sobrevém esse arrebatamento de sentidos, a Bíblia diz que abre o céu. O céu, não foi o inferno que abriu. Foi o céu. E vem do céu descendo um lençol atado por 4 pontas, como se fosse um vaso, com répteis, com animais quadrúpedes, cortados, e Deus diz: Pedro, mata e come. Porque para sua surpresa, as coisas das quais e as pessoas das quais você foge aí embaixo, andam comigo aqui em cima. Uma das grandes surpresas que a gente tem é quando a gente percebe que aqueles a quem a gente evita, Deus recebe e conversa. E quando a gente começa a evitar alguns encontros de corredor, porque pensamos que são pessoas que não são dignas do nosso perdão, ou dignas da nossa aceitação. Aí quando dobramos o joelho, Deus diz: quer saber daquelas pessoas que você foge? Elas têm acesso aqui comigo. Agora, atenção a um detalhe. Vamos a uma ordem importante que a Bíblia nos propõe. A Bíblia diz assim: e tendo ele fome, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. Vamos de novo? E tendo ele fome, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque isso me ensina uma lição poderosa. Qual? A hora que o almoço atrasa. Eu quero dizer uma coisa aqui para você, e depois você vai entender melhor. Mas por hora eu lhe digo o seguinte: quem atrasou esse almoço foi Deus. Você pode dizer para alguém do seu lado e diga: quem atrasou esse almoço foi Deus. Mas por que você está dizendo isso? Porque olha o que a Bíblia está dizendo. Por que é que sobrevém um arrebatamento de sentidos? Porque ele sobe ao terraço. E por que é que ele sobe ao terraço para orar? Porque o almoço não estava. Agora perceba, se no exato momento em que ele sente fome, o almoço estivesse pronto, eu lhe pergunto, ele teria subido ao terraço, sim ou não? Teria vindo um arrebatamento de sentido, sim ou não? Ele teria recebido uma revelação, sim ou não? O projeto de Deus teria acontecido no tempo que Deus queria, sim ou não? Então eu lhe digo de novo: quem atrasou esse almoço foi Deus. Por que, pregador? Porque Deus sabe que diante da mesa que você quer, você desprezaria a mesa que Ele preparou. Eu não sou assim, pregador. Que bom, porque eu sou. Pedro também era. E a maioria que está aqui também é. Como? Diante do atendimento pronto, do que eu quero, eu tendo a desprezar o que Deus quer. E Deus, sabendo disso, vai lá no fogo e faz assim, ó. E você está excomungando o patrão, amaldiçoando o diabo, e Deus me trouxe aqui para te dizer: atrasou, porque eu abaixei o fogo. Porque eu não perderia você para o meu tempo de revelação. Eu não perderia você para o seu almoço. Eu quero você na minha mesa, comendo a minha comida, entendendo o meu projeto. Se você for atendido no que você quer agora, você não sobe para o tempo da minha revelação. Então eu segurei o teu almoço para você satisfazer-se da minha comida. Oh, glória! Tem gente que entrou essa noite aqui sem entender
Porque já saiu o do outro e o seu não saiu. Porque alguém que começou depois de você foi e você ainda não foi. Deus me trouxe para te dizer isso. Quem está atrasando isso sou eu. Porque eu não vou permitir que você perca o tempo da minha revelação atendendo ao tempo dos teus propósitos. Eu tenho uma aliança com você. Eu prometi que faria de você alguém. Eu empenhei a minha palavra em relação a uma tarefa a respeito da sua vida. Nós temos algo a fazer juntos. Eu preciso trabalhar no teu coração. Eu preciso quebrar as tuas resistências. E não vai ser na mesa da tua satisfação que você terá as tuas resistências quebradas. Eu prefiro tirar de você o que você quer agora e te submeter ao meu cardápio, porque o teu cardápio te satisfaz, mas só o meu cardápio te melhora. Sabe qual é a grande diferença entre o que você quer comer e o que Deus quer que você coma? É que o que você quer comer satisfaz você. O que Deus quer que você coma melhora você. Enquanto lhe o preparavam, sobreveio o arrebatamento de sentidos. Eu queria que você segurasse a mão de alguém do seu lado agora, na direita, na esquerda, aproveitasse para dar uma acordada nele e dissesse assim: esse almoço seu não sai enquanto Deus não te revelar tudo que Ele tem para te revelar. Ele tem algo para tratar com você, tem algo para palestrar com você. Daqui a pouco você almoça a tua comida, mas enquanto isso, sirva-te do prato que vem do céu. Pregador, fale uma coisa sobre mim. Falo. Satisfeito você não ora. Me fala uma coisa sobre mim, pregador. Falo. Satisfeito você não vai no cenáculo. Pregador, fala uma coisa sobre mim. Falo. Se você souber que o almoço está pronto, você não sobe no cenáculo. Fala uma coisa sobre mim, pregador. Falo. Você satisfeito é uma coisa, você faminto é outra. Pregador, fala outra coisa sobre mim. Falo. Quer continuar ouvindo? Tem certeza? Aleluia. E Deus, você acha que Ele é bobo? Você acha que Ele ignora a verdade de quem nós somos? Você acha que Ele não sabe quais são nossas inclinações mais imediatas? O ser humano, ele trabalha com recompensas imediatas. Seu cérebro sempre vai direcionar você para fazer aquilo que te recompensa mais imediatamente. Se você tem o almoço ali, e se você tem uma revelação que ainda vai se desenrolar, para onde você vai? Para o almoço que está pronto. Porque o seu cérebro vai fazer com que você tome a atitude e o caminho te dará uma recompensa mais imediata. Aí um Deus eterno, isso aqui é lindo, quem ainda está vivo, diga amém. Um Deus eterno olha para homens limitados como eu e você, e Ele sabe que nossa cabeça trabalha desse jeito, e que se Ele deixar que venha na hora tudo que a gente quer, nós vamos viver de momento, de prato em prato, de almoço em almoço, e vamos perder a perspectiva das coisas profundas. Então Ele diz: você não almoça agora e mergulha para entender tudo que eu quero que você entenda. Quem está me ouvindo, diga alguma coisa nesta noite. Alamacantarai. Cornélio, manda um pessoal teu lá na casa do Simão, curtidor de couro. Manda bater na porta e manda chamar Simão Pedro. Ele vai te dar as próximas orientações. Isso aqui é lindo, irmão. Por que isso aqui é lindo? Porque olha o que o Espírito Santo decidiu. Isso aqui é lindo. Por que é? Você lembra de Atos 2? Quem lembra de Atos 2 aqui? Quando o Espírito Santo veio sobre os 120 crentes do cenáculo. Quem lembra disso aqui? Quem lembra? Foi lindo, não foi? Agora eu te pergunto, você já leu em algum momento que Tiago, por exemplo, se levantou e começou a colocar as mãos sobre os crentes e ministrar o Espírito Santo sobre eles? Você já leu isso? Eu não li. Você leu que Lucas fez isso? Você leu que Levi fez isso? Filipe fez isso? Ou mesmo que Pedro tenha feito isso? Sim ou não?
Eu pergunto, por favor, e você responde: algum homem ministrou o Espírito sobre outros homens em Atos 2? Aconteceu isso, sim ou não? Não. E o que aconteceu? Está lá, você conhece, eu vou te relembrar. De repente, um som como de um vento veemente e impetuoso encheu a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, e cada um deles falava estas línguas. Agora eu pergunto a você de novo: algum homem ministrou o Espírito sobre outros homens, sim ou não? Sim ou não? Não. Agora veja como as coisas mudaram em Atos 10. Porque um anjo entrou na casa de Cornélio. Pregador, mas um anjo, será que o anjo tem alguma autoridade? Ué, como não? Você nunca leu o escritor aos Hebreus dizer que ele faz dos ventos seus ministros e labaredas de fogo? Esses ministros são os anjos, que inclusive é um erro que ocorre comumente, de se dizer que os ministros são como labaredas, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está apresentando a proeminência de Cristo em relação a todos os demais seres. E na apresentação dessa proeminência, quando o texto fala dos anjos, aí o texto diz: faz dos ventos mensageiros e ministros labaredas de fogo, referindo-se aos anjos. Mas isso é outra discussão. Importa você entender que olhe onde o anjo está. Ele é um ministro, uma labareda de fogo. E esse anjo, essa classe, entra na casa de Simão, melhor, na casa de Cornélio, e batiza com o Espírito Santo alguém? Não. Em Atos 2, pregador, alguém ministrou sobre alguém? Não. Só que agora em Atos 10, o anjo está dizendo por uma mensagem do Senhor: manda chamar Simão Pedro. Ele vai vir aqui, ele clama e ele ministra sobre vocês. Pregador, aonde o senhor quer chegar? Por que é que da primeira vez que o Espírito Santo é verificado sobre a vida dos 120 crentes, ninguém ministrou sobre ninguém? Porque ninguém havia ainda sido ministrado. Como alguém pode ministrar um Espírito do qual não recebeu? Por isso que em Atos 2 nenhum homem ministra, porque nenhum homem tinha sido ministrado. Mas de Atos 2 para frente, o Espírito Santo nunca mais foi ministrado sem que um homem fosse canal para ministrar sobre alguém. Então coloca a mão no ombro de alguém que está do teu lado e diga: se você já foi ministrado, você deve ministrar sobre mais alguém. Aleluia. Então, a coisa é assim. O Espírito Santo está dizendo para Pedro: eles não me conhecem. E como a gente já se conhece, vamos lá e você me apresenta para eles. Você foi embora, eu vou tentar de novo. O Espírito Santo então está falando assim: Pedro, eles não me conhecem. Mas como a gente já se conhece, nós vamos lá juntos e você me apresenta para eles. Você tem que apresentar esse Espírito que te encheu para mais alguém. Você tem que apresentar esse Espírito que te alegra todo dia para mais alguém. Quem é que apresentará o Espírito de Deus aos homens, senão os homens que já conhecem o Espírito? Levante a sua mão nessa noite de domingo. Eu libero sobre a tua vida uma palavra: ainda esta semana tu apresentarás esse Espírito a mais alguém. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Quanto ragarama rachandarai. Pregador, eu não tenho teologia. Você não precisa de teologia para apresentar o Espírito Santo para alguém. Você precisa de teologia para muitas outras coisas, mas para essa não. Pregador, eu sou um crente há pouco tempo, eu ainda não li a Bíblia toda. Você precisa ler a Bíblia toda, mas não para isso.
Para apresentar o Espírito Santo para alguém, você precisa apenas tê-lo conhecido. Se você já o conheceu, ele conta com você para apresentá-lo para mais alguém. Diga para alguém no seu trabalho amanhã que você conhece um espírito de amor e de consolo. Diga para um coração enlutado que você conhece um espírito de consolo. Diga para alguém abandonado que você conhece um espírito que acredita no homem. Diga para alguém derrotado que você é cheio de um espírito de vitória. Diga para alguém que está frio que você conhece um espírito de fervor. Aleluia. O que é isso, pregador? O que é isso? É quando o Espírito Santo olha para um homem mortal e diz: eu poderia ir sozinho, mas mandei te chamar para irmos juntos. Irmão, o que você está pensando que é trabalho, que é fardo, você deveria estar entendendo que é honra. Pregador, estou na minha casa, já estou nos meus processos, já estou nas minhas dificuldades. Igreja está querendo me dar trabalho, pastor está querendo me dar tarefa. Não, você não entendeu nada. O Espírito que é santo e o Evangelho que é puro está dando a você a oportunidade de apresentá-lo para mais alguém. Isso não é tarefa, isso não é trabalho. Trabalho é o que você faz todo dia, 8 horas por dia. Isso é honra, isso é graciosidade, isso é beleza. Oh, glória a Deus. Oramantaramacantaramacheia. É lindo perceber a fala do anjo para Cornélio, e eu começo a encerrar. Qual fala? Bata lá na porta dele. E quando você disser a quem você está procurando, você vai fazer o que eu estou te falando. E o que você está me falando? Diga que você está procurando por Simão Pedro. Mas eu não posso apenas dizer que estou procurando pelo Simão? Não. E não posso dizer que estou procurando só pelo Pedro? Não. Você tem que dizer que está procurando pelo Simão Pedro. Por que eu tenho que dizer isso? É um diálogo que eu estou. E por que eu tenho que dizer isso? Porque ele vai entender. E o que ele vai entender? Que se ele decide ficar, ele decide ser Simão. Se ele decide ir, ele decide ser Pedro. Porque Simão fala da identidade que ele tinha quando encontrou-se com Cristo. Pedro, da identidade que ele assume ministerialmente após encontrar-se com Cristo. Simão é quem ele era, Pedro é quem Jesus o fez ser. E o que você não entendeu é que quando a tarefa bateu na tua porta, você decidiu ficar, decidiu ser quem você era. Mas se você tivesse decidido aceitar, você teria decidido abraçar teu futuro. O que a gente não entende é que quando a gente nega um propósito de Deus, a gente está subvertendo o nosso próprio futuro. A gente pensa que o que Deus está querendo fazer é dar trabalho para a gente. Eu já estou com tanto trabalho, com tanta luta, não quero saber de ministério, não quero saber de tarefa, não quero saber de nada, eu quero ser esse crente calado, quieto aqui onde eu estou. O que você não está entendendo é que negar-se, abrir essa porta e sair para ser quem Deus mandou você ser, é dizer para Ele que você prefere continuar sendo a mesma pessoa que você era quando Ele te achou. Quando você se nega a abrir essa porta e sair, você está sentenciando-se a ficar no lugar de tratamento mais tempo do que deveria. Meu Deus, eu vou. Quando você se nega a abraçar a vontade e o propósito de Deus, você prolonga a sua estadia na casa do Simão Curtidor. Significa que você ficará mais tempo num tratamento que não precisava. Se tivesse aceitado o propósito, Deus já tinha te liberado desse funil. Você ainda está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Por que esse aperto está durando tanto? Porque toda vez que o Espírito bate na porta, você não sai. Por que esse funil está durando tanto, pregador? Por que esse aperto não passa? Porque todas as vezes que a chamada bate na tua porta, você prefere continuar aí. E o que você não entende é que preferir não aceitar a chamada é preferir continuar sendo apertado até que você entenda. Um lençol atado por 4 pontas, formando um vaso, e eu encerro. Desce do céu
E o Senhor disse para Pedro: Pedro, levanta-te, mata e come. Não. Como não? Nunca comi coisa imunda. Tá bom. Como assim, pregador? Como assim? Está no texto. O quê? Que o lençol, do mesmo jeito que desceu, subiu. E Pedro perdeu a primeira oportunidade. E deu o primeiro não. E aí, pregador? E aí, que o céu abriu de novo. E o lençol desceu de novo. E abriu-se de novo. E Jesus falou de novo: mata e come. E Pedro, pregador, Pedro disse não de novo. E o que aconteceu? O lençol subiu de novo. E o céu fechou de novo. E depois abriu de novo. E o lençol desceu de novo. E Jesus disse de novo: Pedro, mata e come. E o que aconteceu depois, pregador? Pedro aparece na porta de casa sendo chamado. Sai de casa, entra na casa de Cornélio, ainda que relutante, ministra o Espírito, ora por eles e Deus faz a obra que queria. Aonde o senhor quer chegar, pregador? Já cheguei. É que faltou muito pouco, mas faltou pouquinho demais, para que Pedro tivesse repetido o capítulo mais decadente da história da sua vida, quando ele disse para Jesus 3 nãos. Mas ainda bem que quando o lençol desceu pela terceira vez, Pedro entendeu o que tem gente aqui que precisa entender: você não tem tempo para recomeçar de novo. Pregador, essa mensagem não é boa porque ela invalida a graça. Não, ela invalida o conceito de graça que você aprendeu na internet. Porque a graça que você aprendeu do youtuber que cismou que conhece de graça, essa graça que você anda ouvindo, imprimiu em você um Deus, a ideia de um Deus, de uma condescendência com os nossos nãos. E escute-me, se gostar, se não gostar, se quiser, se não quiser, mas é o que eu vou te dizer: para salvação, inúmeras oportunidades. Para chamada, bem poucas, no máximo 3. Para salvação, incontáveis oportunidades. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que o lençol está descendo pela terceira vez: ou você pega agora, ou você acredita agora, ou você honra o propósito de Deus na tua vida agora, ou esse ano é o ano de você exercer o ministério que arde no teu coração, desde que tu se render aos pés de Jesus. Ou esse lençol sobe, esse céu se fecha, e salvo tu até vai, mas essa chance tu não tem mais. Deus me trouxe aqui para te dizer: aproveita que o céu está aberto e vive a essência do propósito que Ele determinou sobre a tua vida. Quem está me ouvindo, diga alguma coisa nessa noite de domingo. Oh, glória a Deus. Esteja de pé do seu lugar na noite desse dia. Oh, glória a Deus. 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 Olha para o teu vizinho com um olhar de misericórdia, mas com muita seriedade, que você é usado por Deus agora. Olha nos olhos dele e diga: este lençol, esta oportunidade está descendo diante de você pela terceira vez. Diga: você já deu 3 nãos para Jesus uma vez, Ele já recuperou tua vida. Você não tem mais tempo de começar do zero. É agora, é agora. Oh, glória. O senhor crê num Deus de recuperação, pregador? Creio.
O Senhor crê num Deus de restauração? Creio. O Senhor crê num Deus eterno? Creio. Só não posso me esquecer de uma coisa: o eterno é Ele, não sou eu. Eu estou limitado a espaço e tempo. Tem coisas que se eu não fizer agora, eu não consigo fazer mais. Não pense que você é como Deus. Deus é eterno, você não. Pregador, Deus vai dar um jeito para tudo, mas o tempo continua correndo para você. E tem coisas que você não fizer agora, você não vai conseguir mais fazer. Pedro nega Jesus 3 vezes na fogueira. Em João 21, Jesus, já no ministério pós-ressurreição, chama ele e diz: Pedro, tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Então vai e apacenta os meus cordeiros. Você me deu 3 nãos na fogueira, está me dando 3 sims agora. Recomeçamos, vai. Agora, não pense que você poderá fazer isso tantas vezes quantas você quiser, porque chega uma hora que você não tem mais tempo de começar do zero. Alguém está me ouvindo? Então, pregador, então é agora. Então o ano de você mergulhar na vontade de Deus é esse ano agora. O mês de você mergulhar no propósito de Deus é esse mês agora. Esse é teu domingo, essa é tua noite. Olha para cima, olha, os céus estão abertos sobre a tua cabeça. Agarra essa chamada, abraça esse propósito e vai. Eu vou fazer 2 orações. 2 orações. Eu vou fazer uma primeira oração por alguém que é salvo em Cristo e precisa hoje tomar uma decisão de abraçar o propósito do qual você tem fugido. Você não vai nem sair do teu lugar, nós não temos essa praxe. Então eu quero que você aí, aonde você está, se você está me ouvindo, e se você está entendendo, você que é salvo em Cristo, mas Deus tem uma chamada na sua vida, e você tem sido relutante e resistente com ela até hoje, e você não percebeu, mas os céus estavam prestes a se fechar sobre a tua cabeça, e alguém pode ter dito para você que sempre dá tempo, mas hoje tem um profeta da verdade para dizer para você: não dá mais tempo, é agora. Abraça o que Deus tem contigo agora, porque esse relógio está correndo depressa demais. E daqui a pouco você vai perder os melhores anos da tua vida, agarrado nas tuas resistências, na tua dificuldade de perdoar, abraçado nessa angústia que você não solta, abraçado e agarrado nessa angústia que se levanta como troféu. Para! Se livra disso, perdoa quem quem você tem que perdoar. Abre teu coração, porque você tem que abrir. Esse é o teu ano. Oh, glória! Você está nessa condição, eu oro com você agora. Senhor, no nome de Jesus, eu estou orando por pessoas que estão entendendo que estão diante de uma chance que não se repetirá. Assim como para Pedro, o céu abriu-se pela 3ª e última vez, e em tempo ele entendeu que não tinha mais tempo de começar do zero. Era hora de abraçar a grande chance da sua vida e ir na direção do propósito de Deus, ainda que relutando, ainda que não entendendo tudo, ainda que não tendo como esclarecidas todas as coisas, mas acreditando que chega uma hora que a gente fecha os olhos e vai, acreditando que fiel é aquele que nos chamou. Eu entrego nas tuas mãos aqueles que estão entendendo que em tempo tem que agarrar a chance de fazer aquilo que o Senhor os chamou para fazer, e declaro que este será o ano onde eles viverão todo o teu propósito, em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma segunda oração, e para essa segunda oração, eu falo a alguns que o tempo tem corrido velozmente também, alguns que também têm fugido, não de um ministério, mas de uma decisão, de mudança, de salvação. Hoje à tarde eu estava meditando, lendo, lembrando, considerando sobre aqueles 2 ladrões ao lado de Jesus no Calvário. A atitude sábia daquele homem que disse para Jesus:
lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Aquele homem estava sentenciado à morte, mas você percebe que ele em nenhum momento pede a Jesus a anulação daquela sentença, porque ele sabia que daquela sentença ele era digno. Ele fez por merecer ter recebido aquela sentença pelos crimes que cometeu, mas ele entende que podia pedir a Jesus a reversão da sua sentença eterna, e é nisso que ele focou. Onde o senhor quer chegar, pregador? Quero chegar que você precisa de uma vez por todas entender que todo e qualquer pedido que você tenha para fazer a Jesus, da reversão de todo e qualquer quadro. Eu estou pobre, quero ficar rico, ok. Eu estou doente, quero ficar saudável, ok, tudo isso é justo. Mas aquilo que você precisa ter mais pressa em clamar é que a reversão da tua sentença de morte eterna seja te dada por Ele, porque só Ele pode te dar. Você entende na noite desse dia que você precisa abraçar essa oportunidade de salvação, entregando a tua vida a Jesus Cristo na noite desse dia? Você entende que Ele pode quebrar as tuas resistências mais antigas, desatar teus nós mais apertados. Ele pode te livrar das tuas angústias mais profundas, dos teus medos mais paralisadores. Ele é a chave, Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Pregador, eu quero trilhar pelo caminho da salvação. Eu quero ser aquele em quem Deus vai trabalhar. Eu confesso que estou aqui cheio de resistências, de dureza, mas eu quero me permitir ser processado por Deus, ser tratado pelo óleo do Espírito, porque não há dureza que o óleo do Espírito não seja capaz de vencer. Você será tremendamente tocado e abençoado por Deus, onde ninguém conseguiu tocar. Deus está falando com alguém essa noite aqui. Você pensa que existem coisas no teu coração que são inacessíveis, mas Deus me trouxe para te dizer: eu tenho todos os códigos de todos os acessos da tua alma. Eu posso tocar aonde você deseja ser tocado, mas não encontra em ninguém o poder de te dar o que você quer, de ouvir o que você precisa, mas eu tenho esse poder. Você quer ter um encontro com Jesus pela primeira vez? Você nunca teve um encontro com Jesus real e verdadeiro, nunca o confessou publicamente dentro de uma igreja evangélica, e você quer fazer isso hoje? Eu estou aqui, desci aqui, porque eu queria que você soubesse que eu estou aqui esperando você, para em nome dessa igreja apertar sua mão e te dizer: seja bem-vindo à sua nova casa e à sua nova família. Existem pessoas aqui que acreditarão em você. Nós não estamos aqui só para aplaudir quando tudo der certo, nós estamos aqui para descer com você nos teus processos e acreditar na tua transformação. Onde está uma pessoa nessa noite que quer ter um encontro com Jesus e nunca teve essa decisão publicada, expressada publicamente, dentro de um templo, de uma igreja evangélica, mas você quer fazer isso agora? Me dá um sinal com a sua mão onde você estiver. Eu estou vendo uma mão levantada lá atrás. Seja Deus louvado, seja Deus louvado. Você pode vir aqui, eu estou aqui esperando por você. Eu quero te dar um aperto de mão. Isso, aproveita, isso. Aproveita que o primeiro já está vindo. Entende que essa chamada é para você também. Venha. Onde está a segunda pessoa? Você está na galeria? É só me dar um sinal, está chegando. Tem gente vindo da galeria? Seja Deus louvado. Tem gente que vai descer da galeria. Você quer ter um encontro com Deus hoje? Sai de onde você estiver, vem aqui. Glória a Deus. Vem cá, seja bem-vindo. Como é que é o seu nome? Alex. Deus te abençoe. Tá bom, Alex? Eu quero dizer para você que esse convite, ele também se estende a você que está afastado de Jesus e da igreja. Pode ser que você não tenha falado isso para as pessoas, mas no fundo você sabe que o teu elo de comunhão com Deus, tua aliança com Deus, não é mais uma realidade. Talvez o seu nome ainda esteja arrolado em algum lugar, em alguma igreja, em algum canto,
mas você sabe que não existe mais comunhão entre você e Deus. Você precisa voltar para Jesus hoje. Venha. 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 Pregador, minha carteirinha de membro ainda está aqui no meu bolso, ainda está aqui na minha carteira. Mas você sabe que há mais de 5 anos, há mais de 7 anos, você não tem comunhão com Deus? Mais de 1 ano você não toma uma santa ceia? Sejamos francos, você está afastado de Jesus. Você está se sustentando numa carteira de membro. Ah, mas o meu pastor ainda não me desligou. Você precisa voltar para Jesus. Sejamos francos. Você precisa voltar para Jesus. Sejamos verdadeiros e realistas. Você precisa voltar para Jesus. Ele me trouxe aqui para te dizer: eu estou esperando você de volta. Eu sou a única pessoa que poderia dizer que não te aceito, mas não digo. Eu digo que te aceito. Eu sou a única pessoa que poderia me negar a te receber de volta, mas não me nego, te recebo. Venha. Assim te diz o Senhor. O Senhor te diz: não importa quantas pessoas não acreditem na tua transformação, eu acredito. Assim te diz o Senhor: não importa se nem você mesmo acredita, eu acredito. Venha, se fie na minha palavra e acredite, porque eu vou encher teu coração de fé e tu vai ser uma bênção outra vez. Eu pergunto pela última vez: alguém que nunca teve uma decisão precisa tomá-la pela primeira vez? Alguém que está afastado de Jesus e da igreja, quer voltar para a casa do Pai? É hoje, é aqui e agora. Você quer? Você quer? Enquanto eu vou apertando a mão aqui desse querido. Como é seu nome, meu querido? Gladstone. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você, querido, como é que é o seu nome? Isaac. Um nome desse não tem jeito não, né? Glória, filho da promessa, sorriso. Deus seja louvado. Pastor Silas estará com a palavra. Veja, você ainda tem alguns segundos, quem sabe 1 minutinho ainda, que são decisivos para a história da sua vida, não só aqui na terra, mas sobretudo para a sua eternidade. Deus te abençoe. Você pode dar um lindo e forte aplauso pela vida desses queridos.